Olá, jovem quarentener. A aula de hoje é super importante, muito mesmo. Por quê? Porque a gente vai discutir sobre um conjunto de ideias que, de certa forma, moldaram a sociedade que a gente tem hoje. Vamos lembrar assim, no vídeo anterior, a gente falou sobre a questão, quer dizer, eu falei, né? Porque nessa situação de quarentena, tá esse inferno aí, só eu falo, ninguém interage comigo, é muito triste. Eu falei com vocês sobre a questão do antigo regime, como o antigo regime funcionava, se estruturando do ponto de vista político como absolutista e do ponto de vista econômico como mercantilista. Falei também que era uma sociedade baseada em privilégios de nascimento. Você sabe que a gente não vive mais numa sociedade assim, não é verdade? A gente pode até falar dos privilégios de nascimento, só que eles estão relacionados a uma questão econômica, eles não estão mais relacionados ao estamento no qual você nasce. Então, assim, qual é a grande diferença? É porque antes, aqui na sociedade do antigo regime, você podia até ser rico, né? Que é o caso do burguês. Que eu sou rica! Eu sou rica! Mas você não tinha importância dentro dessa sociedade. Por que você não tinha importância? Porque você não era nobre, né? Aquela ideia de ter o sangue azul. Então, veja bem, para a gente constituir esse sistema que a gente tem hoje, eu até falei no outro vídeo, vai ser necessário que a burguesia corte a cabeça dos reis. Literalmente, tá? Literalmente. E aí, a burguesia vai fazer uma série de revoluções. Essas revoluções nós chamamos de revoluções burguesas, justamente porque são as revoluções que acabam consolidando a burguesia como classe hegemônica. Ou seja, é o burguês que é a classe que vai vencer e é o sistema deles que é o nosso. Qual é o sistema? É o capitalismo. Para a gente instituir uma sociedade, né, na qual você tem determinado grupo que, numa perspectiva marxista, são os donos dos meios de produção e essas pessoas são ricas e as outras trabalham para elas, a gente vai precisar consolidar isso. E isso se consolida por meio dessas revoluções. E qual é a base ideológica dessas revoluções? Porque você tem que ter o contexto que você quer mudar, pra você fazer uma revolução. Só que geralmente também tem uma ideia que guia as pessoas, certo? E esse conjunto de ideias é o conjunto que acaba norteando, né, essa nossa sociedade, é aquilo que nós chamamos de iluminismo. Então, assim, para ficar mais fácil para você, para a gente chegar a essa etapa que a gente está, que é o sistema capitalista desenvolvido, a burguesia sendo, né, e quando eu falo burguesa, eu tô falando, tipo, do industrial, do grande comerciante e tal, tô falando dos ricos de modo geral, que não são ricos simplesmente porque são nobres, eles são ricos porque eles têm grana. Para a gente instituir esse sistema, mas mais que isso, para a gente conseguir instituir um sistema no qual as constituições tragam em seus textos que todos os homens são iguais perante a lei, que parece uma coisa óbvia para você, mas é óbvia porque você já nasceu sob esse sistema. Aí nós precisamos do conjunto de ideias que nós chamamos de iluminismo, certo? Assim como precisamos dessas revoluções. Então vamos lá. Qual é a ideia dos iluministas? Os iluministas, eles têm, inclusive, esse nome porque entende-se que são as luzes da razão contra as trevas da ignorância. Essa ideia de você falar, tipo, né, luzes da razão contra trevas da ignorância, você tem muito de renascimento, vocês estão reconhecendo? Tipo, você renascentistas falando que a Idade Média é a Idade das Trevas. Na verdade, o iluminismo, ele tem muito da Renascença, só que a Renascença foi um movimento muito mais cultural, né, e o iluminismo, ele se voltou muito também para a questão política, mas ambos têm essa estrutura de olhar para trás e entender que aquilo que está lá atrás era ignorância, era ruim, que eles vêm trazer o esclarecimento, e também são ideias, né, assim como o Renascimento, que se volta para os interesses da burguesia. Se cair numa questão, e a classe assim, que mais beneficiou das ideias iluministas é a burguesia, tá certo, mas eu tô te falando que são ideias que acabam, de certa forma, justificando as chamadas revoluções burguesas. Aí você fala, cara, você não falou quais são as revoluções burguesas. Ora, verdade, terrível. Até pensei aqui em voltar, né, o vídeo, mas eu não vou voltar não, gente, porque eu não aguento mais, assim, muito humilhante fazer isso. Fazer isso de gravar, né? Porque eu sou feia, enfim. Banana creep. I'm a weirdo.
hell am I doing here? O que acontece? As revoluções burguesas, né, nós temos 3 grandes revoluções. A primeira é a chamada Revolução Inglesa, que é aquela revolução que derruba o absolutismo na Inglaterra e institui o sistema que eles têm até hoje, que é um sistema, uma monarquia parlamentar, né, na qual o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Então, os ingleses derrubaram o seu absolutismo definitivamente em 1788, quando no fim da Revolução Gloriosa. E aí o que acontece? Eles já tinham feito isso. E essa revolução, inclusive, serviu de exemplo para que os primeiros teóricos das novas ideias, né, sobre as quais eu vou falar nesse vídeo, se inspirassem. E um deles é John Locke. John Locke é um inglês que vai escrever, inclusive, durante a Revolução Inglesa. É observando essa revolução que derruba o absolutismo no país dele que ele vai falar, epa, peraí, não faz sentido esse sistema. E aí a gente tem também uma outra revolução extremamente importante, que é a Revolução Industrial. É a revolução, assim, que ela é talvez o mais importante acontecimento que a gente tem na modernidade. É o acontecimento que muda, tá? Uma série de coisas dentro da nossa vida que às vezes você nem para pensar que são transformações advindas dela. Por exemplo, por que você não gosta de segunda-feira, mas gosta de sexta? Por quê? Aí você fala, ai, óbvio, porque tem um fim de semana. Pois é, mas não é óbvio, né? A Revolução Industrial, ela gerou transformações tão profundas na nossa cultura que até a nossa forma de perceber o tempo se modificou. A gente não gosta de segunda-feira e gosta de sexta porque você tem no fim de semana o período de descanso, mas essa definição é uma definição que está relacionada à Revolução Industrial porque a gente agora se organiza conforme a produção. A organização, aquela ideia de que você acorda de manhã e aí, tipo, ou se você estuda, começa às 7 horas, os trabalhos geralmente começam às 8 horas, seu dia de produção. Tem uma coisa que se chama relógio de ponto, para quem trabalha, e aí termina mais ou menos às 18 horas. Isso aí é uma delimitação da Revolução Industrial. Então, assim, são coisas mínimas que às vezes você não observa ou não consegue estabelecer uma relação que estão relacionadas à Revolução Industrial. Então, é uma revolução importantíssima. Muda não só a nossa organização dentro do sistema de produção, né, mas muda o sistema capitalista, altera a nossa vida, altera a forma como a gente se percebe. Então essa é a segunda, Revolução Industrial. Agora vamos para a terceira grande revolução burguesa, é a Revolução Francesa. E essa é a que mais é influenciada, claro, pelos ideais iluministas. A Revolução Francesa é, na perspectiva do historiador Eric Hobsbawm, a revolução que influenciou todas as outras que vêm depois dela, exceto a Revolução Iraniana. Deixa eu deixar assim, bem mais fácil para vocês. Toda vez que eu tô tratando essas coisas assim que tem tipo revolução, ideias, fica abstrato, o aluno fica quê? Vamos lá. A Revolução Francesa é como se ela lançasse ao mundo esses ideais iluministas que eu vou explicar aqui para vocês. Ela serviu de inspiração para os movimentos. Quando você pega, por exemplo, alguns acontecimentos da história do Brasil, tipo a Conjuração Baiana, é baseado na Revolução Francesa. Quando você pega vários outros movimentos, tipo a Revolução Praieira que a gente tem, é baseado num conjunto de ideias que surgem na França por causa da Revolução Francesa. Assim, porque a Revolução Francesa, ela estabelece um princípio que é um princípio essencial, que é a primazia do indivíduo, a importância do indivíduo como portador de direitos diante de uma coletividade. Aí você, pronto, não entendi nada. Presta atenção. Se eu pego a Idade Média, e eu já falei isso com vocês, né? Você tinha vários lugares separados, mas o que conferia assim, uma unidade às pessoas? Lembra de eu explicando isso? Então, se você não lembra, vai lá naquele vídeo de Idade Média, né, de Alta Idade Média. O que fazia com que as pessoas se sentissem parte de um grupo e tal? Isso era dado pelo cristianismo, certo? Tudo, e assim, até o surgimento do iluminismo, a forma como as pessoas se enquadravam na sociedade era sempre com base, tá?
em princípios cristãos, ou eram súditas de um rei, tá? Você não é importante como indivíduo, as coisas que você gosta, as coisas que você quer. Você faz parte de uma coletividade. Então, assim, depois do iluminismo, você vai separar, você vai falar, não, peraí, este aqui é um indivíduo e ele é portador de direitos. E aí surgem direitos que são, assim, muito óbvios pra gente, como esses estão na Constituição, mas que, pô, foi difícil pra caramba conquistar, muito sangue rolou, deu trabalho, assim, infinito. É muita revolução para você conseguir escrever numa Constituição que todos os homens são criados iguais perante a lei, têm direito à vida, têm direito à propriedade, têm direito à liberdade, têm direito à felicidade. Porque antes você não tinha isso. Deixa assim, eu tentar ainda deixar mais claro. Não era uma opção do indivíduo, antes do advento do iluminismo, da Revolução Francesa, ser ou não cristão. Você tinha até outras religiões, mas existia uma hegemonia do cristianismo. Você não escolhia se ia ser cristão ou não. Você era cristão porque naquela coletividade você tinha um conjunto de tradições e você se inseria nisso, né? Existia um Estado que definia que tinha que ser assim e pronto. Com essa revolução do pensamento, que é o iluminismo, né, e aí isso que é espalhado pela Revolução Francesa, você tem uma ruptura cultural que hoje parece óbvia, mas é muito revolucionária para a época, que a ideia é assim, não, peraí, religião está na esfera privada, ninguém pode ser obrigado a ser de uma outra religião. Religião é o indivíduo que escolhe. Então, quando você fala uma coisa dessa, que te parece óbvia e simples, você já está promovendo uma grande ruptura cultural. Então, vamos entender, assim, conforme eu for explicando, vai ficar mais claro para vocês. Quais são essas ideias que norteiam a Revolução Francesa? Quais são essas ideias que são gestadas a partir da própria Revolução Inglesa? Quais são essas ideias que também são influenciadas pela Revolução Industrial? Quais são essas ideias que moldam a nossa forma de pensar? Então, essas ideias são as ideias iluministas. Tinha que ter uma coisa, um efeito, né? Peraí que eu vou voltar, calma aí. Vamos de novo. Quais são essas ideias que moldam o nosso sistema de pensamento? Quais são essas ideias que acabam ajudando a formular o que está escrito nas nossas constituições? Eu tô falando aqui é porque eu tô tentando ligar o botão da coisa. Peraí, consegui, peraí. Voltando! Quais são essas ideias? São importantes pra caramba, essas coisas que eu já falei. Essas ideias são as ideias. Aí liga. Aí, tá vendo? Ah! Peraí, de novo. Essas ideias são as ideias iluministas. As luzes da razão chegaram para mudar a nossa visão do homem e do mundo. Achei que fiquei muito feia aqui perto, não gostei disso não. O iluminismo não tem, tipo, um sistema que faz plástica, enfim. Olha só, agora vamos falar bem sério. O iluminismo, né, que, assim, tem esse nome justamente porque, como eu disse, eles concebem... Meu Deus, eu vou ter que virar isso aqui, Então, que tem esse nome porque eles entendem, né, que são as luzes da razão contra as trevas da ignorância. É um movimento, cara, que vai dar uma voadora no absolutismo e que tem uma corrente econômica que vai dar uma voadora violenta no mercantilismo. Então, aquilo que você estudou de antigo regime, inclusive são os franceses que chamam de antigo regime, eu falei com vocês, né? Aquilo, tipo, não tem como se manter com as ideias iluministas. Achei tão bonito isso aqui, assim. Ai, peraí, deixa eu colocar. O que acontece, gente? Quais são as ideias essenciais, então, dos iluministas? Primeiro, iluministas, que a gente enquadra no movimento, mas porque eles têm pontos em comum, mas as ideias não são todas iguais, eles têm como princípio central a defesa da liberdade, certo? Do indivíduo, a primazia do indivíduo como um ser
que é portador de direitos. Aí vamos lembrar que quando eu falo de um indivíduo portador de direitos, eu ainda não estou falando dos direitos sociais. De novo, eu ainda não estou falando dos direitos sociais. Eu estou falando daquilo que são os direitos civis. Só para ficar mais claro para vocês, direitos sociais são direitos como, né, que variam de acordo com o Estado, mas são direitos como direito à educação, direito à saúde, que são, inclusive, concedidos geralmente pelo Estado, direito à moradia. Esses são direitos sociais. Esses, assim, é dificílimo conquistar esses direitos, tá? Agora, direitos civis são os direitos, basicamente, como o direito à liberdade, à inviolabilidade de correspondência, direito de ir e vir, direito à vida, direito à propriedade. São esses que estão sendo conquistados aqui nesse momento pelo iluminismo. Então, essa igualdade é uma igualdade jurídica. É você ter na lei escrito assim, todos os homens são iguais. Isso quer dizer que eu não posso ter uma lei diferente, tá, para o nobre e para o plebeu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes do estabelecimento dessa igualdade jurídica, né, essa ideia de que os homens são iguais perante a lei, você tinha leis assim, como por exemplo, na França, que o homem podia matar a sua esposa se a esposa fosse pega traindo esse homem. Ele tinha esse direito, porque é um princípio de defesa da honra e tal. Só que a lei também falava que se ela estivesse traindo ele com um nobre, tá? Aí ele não podia matar. Porque aí ele não pode matar, no caso, nem a mulher e nem o nobre, como ele podia se fosse um plebeu. Então são diferentes assim. É diferente tipo de falar, olha, se você for nobre, a punição é X. Se você não for, a punição é Y. E claro que a nobreza tinha todos os seus privilégios. Então, quando eu falo de igualdade jurídica, é isso, não é igualdade de votar, porque aí já é um direito político, vai dar mais trabalho ainda para conquistar, ainda não é o direito à igualdade, tipo de oportunidades que a gente não tem até hoje, embora a Constituição garanta, entende? Então vamos lá, olha só, qual é a base? Eles acreditavam então nesses direitos, né, o direito à vida, à igualdade, à liberdade, acreditavam que por meio da razão o indivíduo era capaz de progredir. Então, iluministas tinham uma crença quase inabalável no progresso e uma adoração pela ideia da ciência. Você está desenvolvendo a ciência, né, que tipo é fruto da revolução cultural, que vem desde o Renascimento. E o que os iluministas vão fazer? Eles vão pegar essa racionalidade utilizada para ciências para interpretar a sociedade. Mas falando, né, nessa questão da razão, de onde os iluministas tiraram isso, né? Eles beberam em que fonte? Na fonte da própria revolução científica, como eu disse. Você tem uma nova forma de perceber o mundo aí. Um dos grandes nomes para mudar essa percepção é o Isaac Newton. O que Newton fez, gente? Além daquelas coisas lá que você aprende na aula de física e que eu mesma nunca aprendi. Newton vai dizer que leis matematicamente demonstráveis operavam o mundo. Aí você fala, tá, e aí? Ele quer dizer que tanto os seres quanto as coisas estão submetidos a uma certa regularidade. E cabe então ao homem, com sua inteligência, com a sua razão, perceber qual é essa regularidade. Isso é possível, uma ruptura com os dogmas. E aí os iluministas vão pegar essa ideia, né, e aplicar esse princípio de racionalidade para interpretar as instituições humanas. E, cara, isso é revolucionário. Então, se tem uma coisa que você sempre, né, vai sempre estar certo sobre os iluministas, é uma interpretação racional da realidade, que não se baseia em dogmas, certo? E aí, falando em dogmas, é um movimento também que é contrário ao dogmatismo religioso. Não é que eles eram ateus, eles são contrários ao domínio, né, que a igreja tem, controle que a igreja ainda tem do sistema de pensamento, por exemplo. Então, assim, com base, como eu disse, né, nesses princípios racionais, eles achavam que a humanidade ia se desenvolver e progredir, até a gente atingir um estágio perfeito com base nesse progresso.
Você sabe o que é a falência? Eu sempre falo com os alunos dessas ideias, assim, não das ideias iluministas, mas dessa ideia de progresso, sabe? Quando começa a ser questionado, por exemplo, para uma escola filosófica, que se você não estudou, você vai estudar, que é a escola de Frankfurt, é a Primeira Guerra Mundial. Porque quando a gente chega, esse movimento é do século XVIII, né? Aí você tem Revolução Francesa, século XIX, várias revoluções baseadas no iluminismo. Aí chega no final do século XIX, você tem, por exemplo, na Europa, aquele que a gente chama de Belle Époque, que é um período de grande desenvolvimento científico. Você tem a luz elétrica, adorei, vou usar de novo, luz elétrica chegando à Europa, você tem o automóvel, você tem vacina sendo feita, você tem assim, a ciência se desenvolvendo, você tem a segunda fase da Revolução Industrial, aí te parecia, tá vendo? Ó, os iluministas tinham razão. A razão, racionalismo, a ciência realmente está nos conduzindo ao progresso. Só que o que os homens fizeram com tudo isso que eles criaram de tecnologia no fim do século XIX? O que eles fizeram? O que eles fizeram foi criar formas de matar como a humanidade nunca tinha visto, em um acontecimento que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, que foi tão terrível e traumático, né, que a gente chama a Primeira Guerra, embora a Segunda tenha matado mais, de Grande Guerra. Vocês estão entendendo a lógica aí? Então, até a guerra, né, a razão é um dos motes assim, mais importantes aqui do pensamento iluminista vinculado ao progresso. Eles são progressistas. Acreditavam também que o indivíduo deve buscar, né, a sua felicidade, né? Aí eu acho topíssimo, tipo, também quero, eu só quero é ser feliz. Eu só quero é ser feliz. E aí, então, vamos lá. Quais são os iluministas que, tipo, têm esses pensamentos? O primeiro é um precursor do movimento iluminista, que é o cara que escreve, como eu disse, durante a Revolução Inglesa, que é a primeira grande revolução burguesa, que é o John Locke. John Locke é o pai do liberalismo político, tá? Como ele tá no século XVII, a gente fala que é precursor, mas assim, o pensamento dele é o pensamento essencial aqui pro iluminismo. John Locke, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é necessário que exista um rei, ok, né? Só que esse rei, ele não pode ser absolutista. Ele tem que governar com base em uma constituição, tá? Só que ele diz mais. Ele fala que as pessoas possuem esses direitos. É ele que fala que são direitos naturais. A vida, a propriedade privada e a liberdade. Se são direitos naturais inalienáveis, eles não podem ser retirados de você, certo? E cabe ao Estado garantir esses direitos. Se porventura o Estado não fizesse isso, aí as pessoas tinham direito de rebelião. Esse é um conceito interessantíssimo e esse filósofo ele acaba sendo extremamente importante para um movimento que também se baseia fortemente no iluminismo, que é a independência dos Estados Unidos, né? Toda a declaração de independência, a Constituição dos Estados Unidos, se baseia em John Locke. John Locke também diz outra coisa. Ele dizia que nós nascemos como uma tábula rasa, como se fosse uma folha em branco, certo? E aí você fala, tá, e daí? Isso é super importante, porque a gente estudou um contratualista antes dele, que é o Thomas Hobbes, que dizia que em estado de natureza o homem é mau. E por isso você precisa de um Estado para gerir essa sociedade, porque senão a gente ia se matar. Isso é o que Thomas Hobbes dizia. E agora o Locke vai dizer, não, na verdade, os homens são como uma folha em branco. E são as experiências, né, principalmente as baseadas na razão e a forma como a vida, são os acontecimentos ao longo da vida que determinam se ele vai ser mau ou não. E aí você já tem um ponto de ruptura com as teorias de Thomas Hobbes. Então, com base, gente, nessas ideias que eu disse, John Locke dá o pontapé inicial dessa profunda revolução do pensamento. Aí quando chega no século seguinte, tá? Aí a gente já tem, né, os franceses, que são aqueles clássicos que você sempre lembra de ter estudado. Nós temos um filósofo importantíssimo, porque é o filósofo que vai trazer a discussão da liberdade de expressão. É aquele cara que vai falar assim, é necessário que a gente possa dizer aquilo que a gente pensa sem o risco, por exemplo, de ser queimado nas fogueiras do Santo Ofício por heresia.
Esse filósofo é o Voltaire, né? O Voltaire, cara, é um filósofo, eu tenho certeza que você já ouviu uma frase assim: não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Voltaire nunca disse isso, tá? Assim, não tem esse livro dele nenhum, você pode procurar. Mas isso sintetiza a obra dele. Isso foi dito por uma comentadora, então isso tem a ver com a obra dele. Olha só como é a liberdade de expressão, que inclusive é aquela que acaba sendo usada pelos estadunidenses, né? Que é como se fosse a liberdade de expressão total. Quando atribuem a ele essa frase, é porque o que ele quer dizer basicamente é: mesmo que eu não concorde com as suas ideias, é essencial e mais importante que você possa se expressar, que você tenha como indivíduo a liberdade de se expressar. E ele volta, né, esse pensamento principalmente como uma crítica à igreja, que mantinha determinados dogmas e tal. E aí, assim, cara, o Voltaire, ele é tão anticlerical, como eu disse, os iluministas eles não eram ateus, eles são anticlericais, eles estão criticando a primazia e o domínio que a igreja tinha, controle de pensamento e tal. Ele é tão, assim, intolerante com a igreja católica, que ele assinava as cartas dele com esmagai a infâmia. Então, às vezes ele coloca assim: ai, beijos, Voltaire. Ele escrevia esmagai a infâmia. É dele também uma frase que te faz entender muito essa relação que eles tinham, né, com a igreja. Ele disse: religiões são como pirilampos vagalumes, só brilham no escuro. O que ele quer dizer? Que as religiões só existem em meio às trevas da ignorância, certo? O Voltaire, então, ele é importantíssimo por causa dessa contribuição. Vamos lembrar que Voltaire era um nobre, ele não tá escrevendo que tinha que ter democracia, ninguém tá falando democracia não, cara. A gente tá lutando ainda aqui dentro do desenvolvimento dessas ideias por igualdade jurídica. Ninguém tá falando de todo mundo pode participar. Ele não achava que os pobres, os camponeses deviam participar da vida política, mas ele já está discutindo como é importante que as pessoas possam ao menos se expressar, tá? E ele também é um teórico que se vincula, de certa forma, à nossa história, porque ele é o teórico que cria uma ideia chamada despotismo, que a gente chama de despotismo esclarecido. É como se o Voltaire, para simplificar, pensasse assim: não é possível impedir os reis, os déspotas, tiranos, né, no caso reis absolutistas, de serem absolutistas. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente esclarecer esse rei com a razão. Então o rei vai fazer alguma coisa muito ruim, né, irracional. Aí, o que acontece? Aí um filósofo iluminista fala: cara, não é assim, isso não é bacana e tal. O próprio Voltaire, ele instruiu vários monarcas, né, tipo Frederico da Prússia, Catarina da Rússia, que era tão fã dele que mandou construir na Rússia uma casa exatamente igual a dele, até os pregos eram iguais. Assim, ele manda cartas explicando. E o despotismo esclarecido não trouxe mudanças sociais, às vezes cai isso em vestibular. Essa ligação dos reis, tiranos, com os filósofos, né, com a ideia do racionalismo, acabou melhorando a administração do Estado. Melhoraram as leis, melhoraram o sistema educacional, racionalizaram a administração do Estado. E aí, você fala assim: você falou que isso tem a ver com a nossa história, como? Por causa do Marquês de Pombal. Ele é um exemplo do despotismo esclarecido. Lembra que você estuda lá em Colônia? O Marquês de Pombal é aquele cara que fez algumas ideias que estão dentro, dessa lógica iluminista. Ele expulsou os jesuítas da colônia, ele estabeleceu manufaturas. Então, quando fala de despotismo esclarecido e relaciona com o Brasil, é a era pombalina, Marquês de Pombal. Então, vamos lá. Vamos para o próximo filósofo. Agora nós vamos a um que geralmente vocês lembram, que é muito importante também, que é o Barão de Montesquieu. Montesquieu deu aquela também voadora no absolutismo ao criar a tripartição de poderes, que é a teoria dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Isso significa uma ruptura com o Estado absolutista e abre caminho para a emergência do que nós chamamos de Estado liberal. Liberal no caso de liberalismo. O Montesquieu vai dizer que não fazia sentido que um homem tivesse poder, né, que no caso ele está se referindo ao rei, para ao mesmo tempo criar as leis
e cumprir essas leis. Ou seja, tipo, um homem não devia ter o poder para definir tudo. Então, isso é uma crítica ao absolutismo. Esse homem, que era o poder executivo, ele deveria ser freado e fiscalizado para que houvesse um equilíbrio por dois outros poderes, que são, no caso, poder judiciário e o poder legislativo. Aí você fala, tá, quais são esses poderes? Por exemplo, aqui no Brasil, você tem o Supremo, o STF, é o poder judiciário. O poder executivo, no nosso caso, é o presidente, na esfera estadual são os governadores, na esfera municipal são os prefeitos, certo? E qual é o poder legislativo? É o Congresso, são as câmaras municipais, as câmaras dos deputados. Percebem? A ideia é que haja um equilíbrio entre esses três poderes. E isso, por si, impede o absolutismo. Por isso que ele é tão importante. Agora, cara, a gente tá falando de importância, mas tem um que, meu Deus, esse é mais importante ainda, porque esse é... Aí, deixa eu consertar aqui, que, né, tá lamentável essa... Então, esse é o que mais influencia, assim, as democracias ocidentais, que mais influencia a nossa sociedade. Agora, mais importante ainda é o iluminista que nós chamamos de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, gente, ele vai além do próprio John Locke. Como? Primeiro eu quero que você perceba que Rousseau é um contratualista, certo? Ele pressupõe que existe um tipo de acordo entre sociedade e os governantes, tá? Você tinha um outro contratualista, que é o que justificou o absolutismo, que é Thomas Hobbes. Você tem o John Locke como um contratualista que já está, né, numa ruptura com esse absolutismo. E aí você tem Rousseau, né, que vai além. Como? Então vamos estabelecer aqui. O Rousseau começa daí. Ele vai dizer que todo poder emana do povo. Essa é a teoria da vontade geral. Se Thomas Hobbes dizia que o Estado tinha que ser um Estado absolutista, porque a gente abria mão da nossa liberdade por segurança. E Locke vai dizer, não, se o Estado não garantir os direitos naturais, o povo tem direito de rebelião. O Rousseau vai além, ele vai dizer, não, todo poder emana do povo, ou seja, cabe ao povo escolher e destituir esse governante, certo? E aí a gente pode continuar estabelecendo essa comparação com os outros dois contratualistas. Se Thomas Hobbes disse, a gente discutiu naquele vídeo lá atrás, que o homem nasce mal, né, em estado de natureza o homem é mau, e por esse motivo ele precisava de um governante forte, né, um rei absolutista, porque senão os homens iam se matar em guerras intermináveis. E Locke fala que, na verdade, não, o homem nasce como se fosse uma tábula rasa, uma folha em branco. Rousseau vai dizer que, em estado de natureza, o homem é bom. É claro que ele tem, gente, uma potencialidade para o mal também, mas ele vai falar que, de modo geral, o homem nasce bom, a sociedade, de certa forma, corrompe. Não é tão simplista assim, mas isso resume a teoria dele. Essa é a teoria do bom selvagem. Por quê? Porque em estado de natureza, né? Aí lembra daquele vídeo que eu falei lá do Mowgli e tal? Tipo que o homem para Hobbes, o Mowgli seria mal, né? Para o Rousseau não. O Mowgli potencialmente é bom, porque não foi corrompido pelas estruturas sociais. Então, isso é a teoria do bom selvagem. A teoria de que todo poder emana do povo, repetindo, é a vontade geral. Eu tô repetindo porque isso é importantíssimo. Rousseau também vai ser um iluminista que ele vai ser o que mais defende o princípio da igualdade. Sabe aqueles 3 pilares da Revolução Francesa que se baseiam no iluminismo? Liberdade, igualdade, fraternidade? É como se ele fosse o filósofo da igualdade. E aí, por causa dessa defesa da igualdade, ele também é um filósofo que vai questionar a propriedade privada como algo que é um elemento mantenedor dessa desigualdade. Se para o Locke, né, a propriedade privada é um direito natural e cabe ao Estado manter, né, esse direito, o Rousseau vai discutir como esse direito inalienável é um gerador de desigualdades, né? Ele tem uma frase assim, vou fazer uma adaptação livre aqui, que é mais ou menos assim, que aquele que em primeiro cercou um terreno dizendo ser seu, deveria ter sido impedido pelos demais e chamado de impostor. As árvores são de todos,
Por que só alguns comem os frutos? Aí que você já tá gritando, comunista! Ó, pelo amor de Deus, o cara tá no século XVIII. Socialismo é uma teoria que só vai surgir, né, socialismo científico, em 1848. Manifesto Comunista é de 1848. Mas é claro que essa ideia de Rousseau influenciou Marx. Você não pode dizer que ele é comunista, senão você vai ser anacrônico. Tipo, você não tinha Marx ainda falando isso pra você pegar uma teoria que foi criada por ele e deslocar de lugar. Eu tenho que parar e dizer isso, que volta e meia vocês fazem, né? Vocês promovem aí esse assassinato dos princípios históricos. Mas vamos lá. Então, Rousseau, assim, quando eu falo que ele é o que mais influencia, porque quando a gente vota nessa questão, tipo, todo mundo, a gente vota e aquele que tem o maior número de votos é o que assume o poder. Isso é o princípio de uma democracia russoniana. Quando a gente, dentro da sociedade, constrói a ideia de que a sociedade tem uma responsabilidade em determinados comportamentos desviantes, né? A gente também, de certa forma, está bebendo nessa fonte russoniana. Então ele é muito importante por isso. O cara também escreveu um livro chamado Emílio, discutindo sobre a importância da educação. Então ele é um dos pilares de democracias que são mais sociais. Mas então, eu falei que o iluminismo ele vai abalar profundamente dois elementos essenciais do antigo regime. Do ponto de vista político, ele abala, né? Como eu falei, dá uma supervoadora aí no absolutismo. Mas e o outro elemento que é a questão econômica, que é o mercantilismo? Pois bem, a gente tem uma série de teorias que também questionam, certo? A intervenção do Estado na economia, a intervenção desse rei na economia. Por quê? Porque os pensadores dessa escola econômica iluminista, eu diria, entre aspas, eles vão entender que a economia também é regida por leis naturais e, assim como as demais leis da natureza, elas devem ser analisadas também por uma via racional. E não era isso que acontecia quando os reis absolutistas interferiam na economia, certo? Os primeiros pensadores a gente vai chamar de fisiocratas. Eles fazem essa análise que eu disse e condenam essa intervenção, mas eles vão dizer que a grande riqueza é a terra. Então, eles entendem que a indústria, entendem que o comércio é secundário, tá? Que a riqueza é extraída da terra e que essa era, de certa forma, uma lei natural. O principal representante desse grupo é um indivíduo que Guilherme vai ter que colocar o nome dele aí, que como sempre vocês sabem, né? Eu fico brincando de falar francês com biquinho, mas por favor, obviamente sem condições. Eu tô falando isso, gente, porque um aluno perguntou se fala francês, eu falei, não, você não entendeu que eu tô zoando? Então, esse pensador é o Quenis, é um dos fisiocratas mais importantes, mas a gente também tem, por exemplo, Turgot, mas enfim, o Quenis, Guilherme, coloca aí agora, ó, vai estar escrito assim, Quesnay, pronto. Então, esse Quenis, ele é o pensador, né, é o maior dos representantes desse grupo, que tinha, né, postulava essa ideia de que a grande riqueza é a terra. E aí, o que acontece? Nós teremos, depois deles, um pensador que aí sim, ele é considerado o pai do liberalismo econômico. Se o pai do liberalismo político é o Locke, o pai do liberalismo econômico será um indivíduo chamado Adam Smith, né, que em seu livro A Riqueza das Nações, ele vai discutir sobre como é o trabalho essa riqueza. Então, a riqueza das nações não é a terra, tá? E aí ele rompe com a perspectiva dos fisiocratas, é o trabalho. E como isso se enquadra, gente, na perspectiva iluminista? Presta muita atenção. Vocês conhecem, vocês já leram, pegaram lá na escola, tipo aquele livro Robinson Crusoe? O Robinson Crusoe é a história de um náufrago totalmente sozinho numa ilha, resolve utilizar as suas potencialidades para transformar aquela ilha. E aí você fala, tá, e o que isso tem a ver com tudo que você tá falando ou com qualquer coisa? Olha só, o Robinson é a perfeita síntese da ideia do Adam Smith. Robinson Crusoe, quando ele modifica aquela ilha, quando ele constrói tudo para sua própria sobrevivência,
Ele representa o triunfo do individualismo, do indivíduo, da capacidade humana de dominar a natureza por meio do trabalho, né? Tem um texto que uma vez eu li que fala um negócio interessante, fala assim: um náufrago que retira da solidão a sua força, organizando racionalmente a sua rotina por meio do trabalho. Então, para o Adam Smith, é essa capacidade, certo? Que o indivíduo tinha de modificar o meio. Eu não quero falar de novo por meio do trabalho, vai ter jeito, né? Por meio do trabalho, pelo menos uma hora dessa tá difícil aqui reconstruir essa frase. Por meio do trabalho é a grande riqueza das nações. Assim, ele pensa algo como se existem... Por que a riqueza não é a terra? Porque se existem continentes como o africano que tem tanta terra, mas eles não são ricos, é porque existe uma coisa que está além, e essa coisa é o trabalho, é a capacidade de modificar o meio. E na verdade o livro dele nem foi mesmo um livro feito para discutir a questão econômica, era mais um livro que estava dentro da filosofia moral, mas se aplica perfeitamente. Então, se cair Adam Smith trabalho, tá correto. Um outro ponto essencial ele considerava também, né, existiam leis naturais que regiam a economia, que não fazia sentido o monarca intervir, uma vez que o indivíduo, ele tem que ser livre, certo? Para, por meio do trabalho, fazer suas próprias escolhas, né, se desenvolver e caminhar rumo ao progresso, que é uma ideia iluminista. Mas aí, junto com isso, vem aquela teoria que é uma das mais clássicas, que é o Estado não interfere na economia. Então, assim, se eu pudesse resumir, se eu tivesse só 3 minutos para falar, eu ia dizer, Adam Smith fala que a riqueza das nações é o trabalho, que o Estado não deve intervir na economia, certo? Que aí você fala, tá, e aí o que vai acontecer? Vai ser tipo tudo avacalhado, de qualquer jeito? De modo algum. Ele acreditava que existia um tipo de mão invisível, né? E isso está dentro do princípio de uma lei da natureza que rege as coisas, uma mão invisível do mercado que regulava as relações. E o que seria essa mão invisível? As leis de oferta e procura. Todo mundo quer comprar um produto, o preço sobe, bacana, você vende pra caramba, fica rico. Ninguém quer comprar um produto, o preço cai, você faliu, pronto. É isso. O Estado não deveria intervir. Um erro comum sobre o Adam Smith é a ideia de que ele teria dito que o Estado não deve fazer nada, né? Deve fazer intervenção zero. Não é verdade. Ele dizia que o Estado deveria cuidar de coisas mínimas, como, por exemplo, questão da segurança, certo? Nacional, esse é um ponto, né? Ele não deve intervir nessas leis que ele considera naturais, são as leis de oferta e procura, correto? Assim, com isso, né? Eu tô pensando em outro termo para voadora, assim, com isso acabou, né? Mercantilismo. Mercantilismo, uma das bases dele é o intervencionismo, o acúmulo de metais. O cara vem e fala, não, é o trabalho, o Estado não deve intervir na economia. Ponto. Então, assim, se alguém vira e diz, o rei não pode mandar por causa dos 3 poderes, não pode mandar porque o poder dele deve derivar de uma vontade geral, porque as pessoas têm direito de rebelião. Você tem o absolutismo questionado e os argumentos, né, essenciais para que ele seja refutado. Se você tem um outro que diz que o Estado não pode intervir na economia e uma das bases do mercantilismo é o intervencionismo, pronto, tá explicado aí, certo? E aí, gente, existem outras questões, né, assim, para finalizar, que você tem que compreender que são contribuições iluministas. Por exemplo, os iluministas, eles eram contra a pena de morte, né, de modo, assim, geral. Por quê? Porque os estados absolutistas utilizavam as execuções, os recursos, utilizavam, assim, como a violência como um recurso para a manutenção do seu poder. Então, eles são contrários à pena de morte, até porque isso contraria também um direito natural, que é o direito à vida, né? E esse argumento, ele pode ser utilizado para justificar isso. E eles também são contrários à tortura. Por quê, gente? Porque onde entra a razão, não coexiste a barbárie, e tortura é barbárie. É só você analisar uma coisa assim super importante mesmo. Antes do iluminismo, as execuções, elas eram aquela coisa horrorosa, assim, que você estudou lá no Brasil Colônia, que a pessoa era esquartejada, as partes espalhadas. É super comum você ler, né, nos relatos de penas aplicadas
no período aí pré-iluminista, né, antes da influência dessas ideias, e era super comum tivesse coisas assim, a pessoa então foi condenada a ser arrastada, eles escrevem, aí foi arrastada por cavalos até que seus ossos se soltassem do corpo e se espalhassem, e por fim chegou à praça e abriram sulcos em sua perna e jogaram óleo quente. Você tem isso, inclusive, em um texto de Foucault, super interessante, assim. Por quê? Porque existia uma ideia de que a punição se relacionava ao suplício do corpo. Depois do iluminismo, a ideia se volta mais para a ressocialização, certo? Então, assim, esse divisor de águas tem tudo a ver com o advento das ideias iluministas. E, claro, além disso, todo um sistema, como eu já expliquei para vocês ao longo desse vídeo, ficou grande porque isso é muito importante, todo um sistema de pensamento começa a ser rompido, né, para formar o nosso, claro, com todas as alterações contextuais. Isso, assim, tem uma frase que resume muito qual foi um dos grandes papéis do iluminismo, que é de um advogado francês chamado Séguier. Guilherme, coloca aí o nome dele. Ele falou assim: os iluministas se colocaram como preceptores do gênero humano. Com uma mão quiseram abalar os tronos, com a outra derrubar os altares. Essa é a ruptura, tanto com o absolutismo quanto com uma mentalidade dogmática e a abertura desse princípio essencial que eu disse a vocês, que é colocar em pauta o indivíduo como aquele que é capaz de modificar a natureza pelo trabalho, aquele que é capaz, certo, de conduzir os homens ao progresso, e que tem deveres dentro dessa sociedade, mas que também tem direitos, né? É a supremacia do indivíduo que possui direitos. E as revoluções que serão feitas com base no iluminismo vão reforçar isso. Aí, olha só, ao longo do século XIX, né, depois da Revolução Francesa, da Era Napoleônica, nós teremos várias ondas revolucionárias para consolidar isso. Assim, essa ideia liberal, eu vou falar uma coisa muito importante, vou até olhar o lugar que tem que colocar o PEN, 1127, PEN. Olha só, um ponto assim super importante é a gente consolida, tá, esse Estado liberal, esses princípios liberais, mas é justamente em contraposição a eles que vai surgir no século XIX um outro conjunto de ideias que nós vamos discutir, né, junto a essas revoluções, espero que no próximo vídeo, que são as ideias daqueles que não vão se sentir representados por esses princípios simplesmente liberais. São aqueles que vão virar e dizer, olha, legal essas ideias que consolidam a burguesia e o capitalismo, mas eu que trabalho para o capitalismo tenho que ideia para mim. E aí você tem a emergência dos socialismos, certo? No século XIX, aquilo que a gente chama de emergência do quarto estado. Mas esse é um outro assunto. É só para você já começar a formular aí na sua cabeça que eu estou falando de todo um trabalho imenso feito para consolidar, de certa forma, a burguesia e o capitalismo. Mas não são essas ideias que se voltam, por exemplo, para as classes populares, né? Essas serão outras e elas vão acabar norteando o século XX. Então, vamos lá. Aí agora tá bom, né? Então, assim, eu ia adorar acender, gente, essa luzinha para terminar de forma dramática, mas eu não vou conseguir, mas vamos lá. Então, terminamos aqui a nossa análise sobre o século e as repercussões desse século das luzes. Cadê a música? Até mais.